Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de Angular. Então, nessa aula, pessoal, nós vamos ver na prática já alguns operadores, né? Então, aqui eu criei um projetinho simples, tá? Então, esse projeto aqui basicamente só tem um H1 aqui, né? Que é o nosso título. Então, eu já deixei aqui o console aqui aberto, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vai ver o RxJS, primeira coisa é importar os operadores que a gente quer, né? Eu não vou criar nenhum componente extra aqui por enquanto, tá? Então aqui nesse componente app component só tem o nosso ngOn init, né? Então aqui basicamente eu vou só criar, né? E a gente já vai ver o nosso primeiro operador, né? Qual seria esse operador? Seria o operador from, tá? Então o operador from, assim como o operador off, né? Serve para a gente criar observables, né? Mas qual que é a diferença do off para o from, né? O off, a gente, a partir da informação que a gente passa para o off, vai ser a informação que ele vai mandar para frente, né? Que ele vai criar um observable. O from é bem parecido, porém, a informação que a gente passa para ele gera uma lista interável, né? E ele vai passar informação um a um para frente, né? Então, como é que a gente ver isso na prática? Então, vou criar aqui, por exemplo, ó, números, né? Então, ele vai ser um observable, né? Então, note que eu passei aqui para ele, né? Um, um, um cifrão, né? Então, a gente já viu que quando a gente passa um cifrão, a gente quer nada mais que a gente quer criar, né? Um observable, né? Então, aqui eu vou adicionar o operador from, tá? A gente importa ele ali dos nossos operadores, né? E aqui eu vou passar para ele, né, alguns números, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, por exemplo. Então, isso aqui agora eu já tenho, né, uma lista de observe. Então, se a gente colocar o mouse aqui em cima, note que ali é um observable de number, né? Então, beleza. Então, o que que a gente vai fazer agora, ó? Então, eu vou adicionar aqui o meu números, né? E note que agora, ó, ele tem os métodos de um observable, né? Então a gente vai usar um pipe, né? E o segundo operador aqui, por exemplo, que a gente pode utilizar, a gente já viu o tap, né, nas aulas, nos módulos anteriores, né? Então vou dar um console.log aqui, né? Só para a gente ver os nossos valores sendo transmitidos, né? Então vou dar um subscribe. Então, agora quando a gente voltar para o nosso navegador aqui, né? A gente vai ver que ele imprimiu um a um. Então, o primeiro fluxo passou o valor 1, depois 2 e assim por diante, ó, né? Maravilha. Então, o que que tem agora para a gente aqui? O que que a gente pode fazer, ó? Eu posso vir aqui, eu vou ter que remover. Não, vou deixar esse log aqui, ó. Mas o que que eu posso adicionar aqui? Eu posso adicionar, por exemplo, o operador filter, né? Que a gente que eu acabei falando um pouco dele ali na apresentação do módulo, né? Então, o que que a gente pode fazer no filtro? Eu posso vir aqui e falar assim, ó, número, né? Ele vai receber um número e eu posso falar assim que ele vai deixar passar, né, para frente apenas os números que forem, por exemplo, menores que 4, por exemplo. Então, 1, 2 e 3, né? Então, se a gente salvar aqui agora, a gente vai notar, né, que ele só vai deixar passar os valores 1, 2 e 3, né? Então, se a gente inverter a nossa lógica aqui, ó, e falar que agora a gente quer deixar passar apenas os valores maiores que 4, né? Então, dessa forma, ele vai deixar passar o quê? 5 em diante, né? 5, 6, 7, 8 e 9, né? Então, é para isso, basicamente, que a gente usa, né, o nosso operador filter, né? Então, a gente vai pegar, assim, a partir de uma determinada condição lógica, né? A gente vai deixar, né, o fluxo de dados ou passar ou a gente não vai deixar passar. Então, a gente vai filtrar os valores que podem ou não passar, né? Então, uma outra coisa que a gente pode falar
é que agora eu quero ver só os números, por exemplo, os números pares. Então eu posso usar o mod 2, né? Então tem que ser igual a zero, né? Então só os valores pares agora que ele vai deixar passar, ó. Então ele deixou passar, ó, 2, 4, 6 e 8, né? Da mesma forma, né, que a gente só vai deixar passar agora os números ímpares, né? Então vai ser diferente de zero, né? Então veja que ele vai deixar passar 1, 3, 5, 7, 9. Então pessoal, nessa aula, então a gente conseguiu, né, entender como que funciona, né, por exemplo, o filter, né? Então na próxima aula eu já vou trazer mais um, né, operador ali do RxJS, né, para a gente conhecer também. Então basicamente é isso essa aula, pessoal. Até mais.